Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Véspera de feriado, tô aqui para trazer a terceira aula para vocês. Demorou um pouquinho, mas saiu. A nossa terceira aula é a sequência, né, daquele nosso trabalho que a gente está fazendo aqui no grupo de mentoria online. Então eu queria primeiro dar os parabéns para você que já assistiu às outras aulas, a aula 1 e número 2, e também já fez as atividades. Eu vi que algumas pessoas já colocaram lá no grupo, né, algumas atividades, algumas dúvidas já foram também resolvidas ali no grupo. Eu vi que o pessoal está interagindo, mas eu quero dizer para você que ainda não viu a live número 1 e a live número 2, né, que também já está disponível. Posso postar aqui na sequência dessa nossa, dessa nossa aula 3 para que você também possa ter acesso aos conteúdos da aula 1 e 2 e já fazer as atividades, tá? Lembrando que essa é a nossa última live que vai ser postada aqui dentro do grupo, e a partir disso a gente começa os trabalhos de acompanhamento daí, e a partir da semana que vem eu tenho uma novidade bem legal para trazer para vocês, beleza? Então, só para a gente recapitular um pouquinho, na nossa primeira aula, nós falamos sobre gerar oportunidades no momento de crise. Então, nós falamos sobre a importância de olhar para a própria carteira, para a própria carteira de clientes que a gente já possui, né? E levantar dali oportunidades de novas vendas e de receita recorrente. Então, clientes que já compraram de nós, clientes que já passaram pela nossa empresa, que podem se tornar novamente clientes e também que podem gerar potencial de indicação para trazer novos clientes, né? A atividade da aula 1 era muito fácil, né? Muitas pessoas também já postaram no grupo ali que estavam fazendo, né? A gente fazer a nossa lista de prospecção, então pegar toda a base de dados que a gente tiver dos nossos clientes e separar, né? Então fazer primeiro a lista e depois separar em categorias, né? Eu passei para vocês uma atividade para que a gente fizesse os clientes que já compraram da gente, mas compraram apenas uma vez, os clientes que compram frequentemente e aqueles clientes que fizeram orçamento, conheceram o nosso produto, de alguma forma tiveram contato com o nosso produto, mas não compraram, não efetivaram a compra. E a partir disso a gente ia trabalhar para a segunda aula, né? Na segunda aula a gente trabalhou uma parte bem interessante que foi a proposta de valor, né? Então a gente discutiu bastante nessa segunda aula a importância de você usar as informações que você tem da primeira live, da primeira aula, né, que é a lista dos clientes, e daí a gente partiu para um momento de usar a criatividade. Então a ideia era, da nossa aula 2, a atividade era você avaliar, né, quais são os produtos ou serviços que a gente pode oferecer novamente para clientes que já foram nossos, né? Então a gente falou um pouco sobre variedade, se você tem algum modelo diferente para oferecer para um cliente que já foi seu, né? Se é um modelo com upgrade, um valor agregado maior, né? Se tem um novo produto diferente do primeiro que ele também poderia consumir, poderia ter acesso também. E se for o mesmo produto, se a gente pode oferecer uma experiência diferente. Falamos um pouquinho no final da nossa segunda aula também sobre a experiência do cliente, né? Então, você que não assistiu a segunda aula, corre lá para você ver do que a gente está comentando aqui, que na verdade, transformar o contato do cliente com a nossa empresa numa experiência que gere engajamento emocional, que gere âncoras emocionais, que vai fazer com que ele, cada vez que se deparar com o nosso produto, cada vez que lembrar da nossa empresa, ele vai ter uma sensação boa, ele vai ter uma lembrança positiva, e isso vai fazer com que facilite ele fazer novas compras e principalmente que ele também seja um grande evangelizador da nossa marca, né? Que seja aquela pessoa que nos ajuda também a divulgar a nossa empresa e fazer propaganda dos nossos produtos e serviços, beleza? Feita o nosso resumo aí, a nossa recapitulação das duas primeiras aulas, eu quero trazer para vocês a segunda a segunda atividade aí da semana, né? Então a primeira atividade da aula 3, que na verdade eu vou trazer primeiro os temas e a partir disso a gente vai daí desenhando um pouquinho, tá? O que eu trouxe para vocês hoje? Hoje eu trouxe um conceito muito interessante que é criando valor para o cliente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre percepção de valor, né? Então na nossa segunda live a gente falou sobre a importância de parar e pensar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de direcionar, né, o nosso pensamento na solução realmente do que o cliente precisa. E hoje eu quero trazer para vocês na nossa aula 3 as ferramentas, a metodologia que a gente vai usar para transformar isso em oferta de valor para o cliente, tá? Então eu quero dizer para vocês que já mandaram algumas coisas no grupo lá, né, que a gente pode usar todas essas informações que vocês já levantaram para a gente poder também transformar aqui a nossa oferta, o nosso produto, o nosso serviço de uma forma que o cliente se sinta mais encantado e mais engajado para poder adquirir, beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, eu sempre faço uma alusão quando a gente vai falar sobre percepção de valor, sobre fato e versão. Fato é o que de fato aconteceu, né? E versão é a forma com que isso é contado. O que eu quero trazer isso para a nossa realidade das vendas? Então você imagina
que isso é mais ou menos como a validação que o consumidor tem a respeito do seu produto ou serviço. Ou seja, baseado na experiência que ele já teve contigo, ele vai pensar, né, o conjunto de sensações, o conjunto de recursos que ele teve ao contratar o teu serviço ou o teu produto ou ter acesso ao que você oferece. Então, na verdade, aqui a gente começa a fazer um pequeno parênteses, já serve para a gente fazer a nossa abertura de conteúdo para a aula 3, que é a diferença entre preço e valor. Preço, pessoal, é aquilo que a gente cobra pelo produto ou pelo serviço que a gente está oferecendo. Valor é completamente diferente. Valor é quanto o cliente percebe que aquilo ali vale efetivamente. Então, mais uma vez, preço é quanto a gente cobra por um produto ou serviço e valor é aquilo que o cliente percebe com relação àquilo que a gente está oferecendo, tá? Isso é bom que fique bem claro para a gente essa diferença, porque a partir de agora a gente vai usar muito esses termos de valor e de proposta de valor e de criar valor para o cliente, então é bom que a gente já tenha esse conceito para a gente ir abordando na sequência da nossa aula, tá bom? Olha, muito importante a gente começar, com relação à proposta de valor, a gente começar a trabalhar com o tamanho do problema, ou seja, eu pedi para vocês fazerem na segunda aula o levantamento de quais os problemas que vocês imaginam que o produto de vocês pode solucionar para o cliente. Né? Algumas pessoas também colocaram ali no grupo, a gente discutiu um pouquinho, mas eu gostaria de saber também das outras empresas que estão participando, dos outros empreendedores que estão participando do nosso grupo, se vocês conseguiram aprofundar isso, se vocês conseguiram ter um tempinho para dar uma olhada e pensar, poxa, qual o problema do meu cliente o meu produto, o meu serviço resolve e como que ele resolve, né? Porque a partir dessa primeira reflexão, a gente usando essas ferramentas de hoje, vocês vão conseguir montar a proposta de valor baseada especificamente na dor do cliente. Então eu posso garantir para vocês que a proposta de valor de vocês, ela vai ficar muito mais alinhada com as necessidades do cliente e a tendência de fechamento é muito maior, porque a gente vai parar de ficar oferecendo produto para todo mundo e vai trabalhar, primeiro, num nicho de mercado, porque você começa a perceber que algumas pessoas, algumas empresas, alguns clientes têm comportamentos parecidos, então você começa a perceber que o teu produto atinge melhor uma determinada porcentagem de pessoas, de clientela e assim por diante. E outra coisa é que você vai ter o teu produto oferecido de forma específica. Então, é o que a gente fala de qualificar um pouco o público, né? Você vai conseguir oferecer especialmente para quem precisa e para quem realmente está disposto a adquirir o serviço e o produto que você oferece, tá? Então, a gente pode começar com o tamanho do problema. Eu tenho um trecho aqui de um material que eu produzi aqui, eu queria passar aqui para vocês rapidinho e depois a gente já começa a discussão, tá? Então, o que determina para o consumidor se determinado produto ou serviço tem um valor maior ou maior custo vai ser a percepção do tamanho do problema. Então, a gente já parte para esse primeiro conceito. É muito comum a gente perceber, através das nossas vendas, através da nossa experiência, que muitas pessoas não se dão conta do tamanho do problema que elas precisam resolver ao procurar um produto ou serviço. Então, é importante que a gente comece por isso, dimensionar o tamanho do problema. Né? Então, eu quero que nesse momento vocês já imaginem dentro da realidade de vocês, dentro da empresa de vocês, né, quais que são os problemas que vocês já perceberam que os clientes têm e que os clientes buscam resolver quando entram em contato com vocês e quando buscam os produtos de vocês, tá? Então é importante a gente colocar isso em mente já. Durante a negociação, a gente tem que levar em consideração que o cliente a gente vai descobrindo aos poucos, então perguntar bastante, né? É importante durante essa negociação, durante essa descoberta, você perguntar bastante sobre o cliente. A gente fez esse pequeno exercício também na aula 2, né? Para que a gente entrasse em contato com os nossos clientes da carteira, aqueles que compram sempre ou aqueles que compraram apenas uma vez, para saber deles como foi a experiência deles. Se o produto realmente resolveu o que eles estavam gostando, se o prazo foi agradável, se estava dentro das expectativas, se o valor estava dentro do que eles imaginavam que o valor, que era o custo, que era o valor, o preço para ser adquirido, se de fato eles estão dispostos a comprar novamente, se você oferecesse alguma outra coisa, se eles estariam dispostos a comprar. Então todas essas perguntas aqui a gente começa a trabalhar aqui agora no foco do consumidor, tá? Então, uma das coisas importantes para a gente trazer aqui é entender as reais necessidades do cliente, que tratamos na aula 2, e aqui a gente começa a trabalhar as ferramentas para tentar direcionar a nossa proposta de valor ligado objetivamente com esse material que a gente fez da aula 2 de necessidades do cliente. Então, por que eu até não adiantei muito ali
não prosseguir muito com a orientação ali no grupo justamente para isso, porque a gente teria essa nossa aula 3 para tratar desses assuntos, né, de aprofundar a proposta de valor. Eu vi que algumas pessoas até colocaram no grupo, né, poxa, eu estou querendo mudar tudo, eu estou querendo mudar a proposta de valor, ou não sei como é que eu vou fazer essa proposta de valor. Agora com essa aula vocês vão ter aí ferramentas para poder trabalhar isso, tá? Então, primeiro, trabalhar o tamanho do problema, tentar entender qual que é o tamanho do problema e o quanto isso incomoda o meu cliente. Segundo, fazer com que ele entenda que o que eu estou propondo, o que a minha empresa está propondo, vai resolver de fato aquele problema e vai atingir essa principal dor, essa principal dificuldade que ele tem, tá? Mais um material aqui. Tá, pessoal, eu separei algumas perguntas aqui que o pessoal lá do Instagram tá mandando bastante lá. Eu acho que é pertinente também trazer aqui para vocês. Muita gente tem mandado perguntas assim para mim lá na página do Instagram, né? O que que é uma proposta de valor? Então, para a gente resumir, eu queria que esse conceito ficasse aí para vocês também. Proposta de valor nada mais é a razão que indica por que o cliente deve comprar o seu produto e não dos seus concorrentes. Para resumir isso, explica como o seu produto resolve os problemas dos clientes e melhora a situação, ou seja, oferece uma transformação. Aqui eu quero bater bem forte nessa questão da transformação, porque de fato vai ser o nosso fechamento dessa aula 3. Ao final dessa aula, vocês vão perceber que o produto ou serviço que vocês oferecem, ele não está em primeiro plano. E é muito importante que a gente consiga ter esse desprendimento e trabalhar isso para direcionar essa oferta, tá? O produto pode ser muito bom, pode ser excelente, pode ser fantástico, mas ele não está em primeiro plano quando a gente está pensando em abordagem de clientes. Por quê? Porque, na verdade, quem tem que estar em primeiro plano é a transformação, ou seja, a gente vai sair de oferecer produtos, sair dessa condição de oferecer produto, oferecer serviço, buscar e oferecer e fazer propaganda, para oferecer transformação. Oferecer o que o teu produto produz de efeito, qual que é a transformação que ele causa no cliente, a ponto de fazer com que o cliente perceba que realmente vale a pena adquirir o teu produto e que nenhuma outra empresa, nenhum outro serviço vai poder suprir aquilo que ele está precisando tão bem quanto você está disposto a fazer, tá? Vamos seguindo. Como fazer a proposta de valor? Aqui a gente já trabalhou um pouquinho nessas últimas aulas, mas vamos fazer um compilado aqui para a gente resumir nessa terceira aula. Primeiro, conhecer o público-alvo. Nós falamos lá, tanto na aula 1 quanto na aula 2, que é importante a gente trabalhar com os clientes mais comuns, aqueles mais efetivos, aqueles mais frequentes. Então a gente fez as nossas listas lá dos clientes que já tiveram contato com a gente para a gente trabalhar. Conheça os seus concorrentes, é muito importante qual solução eles vendem, o que eles vendem de diferente, para a gente poder se posicionar e colocar um pouquinho a mais e ver se de fato a gente consegue oferecer algo ou uma experiência diferente baseada naquilo que o concorrente está fazendo, tá? Determine o principal objetivo do seu produto, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente até deu o exemplo, né, de uma empresária aqui do nosso grupo que trabalha com turismo rural, como que a gente transforma a experiência do cliente, já que a gente tem uma quantidade muito grande de clientes novos que vêm, né, mas como que a gente transforma a experiência do cliente? Então é importante pensar nisso. Qual que é o problema real do cliente e como que a gente resolve? E segundo, quarto, né, comunicação. Então conheça o público-alvo, conheça os concorrentes, perceba qual que é a tua oferta de valor, qual que é a tua oferta irresistível, ou seja, como que o teu produto resolve realmente a dor do cliente, o problema do cliente. E quarto, comunicação. É muito importante que nesse passo da comunicação a gente já tenha feito todas essas etapas anteriores para que a gente possa realmente entender como que a gente vai direcionar essa comunicação, porque não se trata aqui nesse momento de fazer uma arte para divulgar, ou fazer um bom texto para divulgar, ou tirar uma boa foto de um produto, se a gente não tem essas etapas, né? Se a gente não conhece bem o nosso cliente, se a gente não conhece bem o que o concorrente está fazendo, se a gente não consegue perceber quais que são as dores efetivas do cliente para que a gente possa fazer uma proposta de valor mais assertiva, mais profunda, nada disso vai estar pronto e nada disso a gente vai poder usar se a gente não tiver feito essas etapas aí anteriores para poder trabalhar isso na montagem, né, dessa parte de comunicação, né? Então esse é o nosso quarto passo, né, a parte da comunicação, e daí é onde a gente vai reunir todas essas informações, né, que por enquanto elas estão ainda jogadas aqui na nossa cabeça. A gente está
fritando aí na cabeça essas informações, esses detalhes, e a gente vai usar tudo isso para direcionar uma comunicação. Então, eu vou passar depois para vocês no grupo um roteiro para a gente montar essa comunicação baseada nas dores dos clientes. Então, é muito legal. Um exemplo que eu usei na aula 2 também foi o exemplo de que a empresa Polishop usa nos seus comerciais de televisão, principalmente, em que, num primeiro momento, ela causa impacto, ela gera empatia. A partir do segundo momento, ela começa a propor solução e ela finaliza dizendo o que vai mudar na tua vida quando você adquirir aquele produto. Então, vou passar depois esse roteiro detalhadinho para vocês no grupo, podem ficar tranquilos, tá? E algumas ferramentas que a gente pode usar, já falamos aí da ferramenta de comunicação, e eu vou passar para vocês depois uma proposta de valor. Então, é uma ferramenta de proposta de valor, ou seja, vamos usar todas essas informações que a gente tem e a gente vai preencher, né, nessa ferramenta. Quer ver? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui como é que é a ferramenta, aí para vocês saberem como que vai ser quando eu mandar para vocês, tá? Vocês podem ver aí que do lado verdinho, a gente tem a proposta de valor, então vai ter os criadores de ganho, produtos e serviços, a gente vai avaliar as dores do cliente, e dali no lado vermelhinho a gente vai trabalhar exatamente com as informações que a gente levantou nas nossas aulas 1 e 2, tá? Que são os ganhos, as tarefas do cliente e principalmente as dores que o cliente tem com relação ao mercado e aos nossos produtos e serviços, beleza? Então vejam que a gente vai disponibilizar essa ferramenta para vocês ali no grupo, mas eu gostaria muito de, nesse momento aqui, fazer um chamado bem importante para vocês. Pessoal, eu sei que tem muita gente que ainda não conseguiu ter tempo de ver, de assistir as primeiras aulas, mas é muito importante que que vocês assistam a aula 1 e a aula 2 e para que vocês possam trabalhar essa aula 3 já com essas informações, tá? Porque senão, se você vem direto para a aula 3 sem ter a aula 1 e 2, muito provavelmente você vai se deparar aqui com temas, com conceitos, até com discussões que a gente está fazendo aqui, baseado em assuntos que você ainda não viu, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil para você trabalhar aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que dá tempo, tá? Então fiquem tranquilos, o feriado tá vindo aí, né? Vai dar tempo de assistir as 3 aulas aí, fazer as atividades, mandar no grupo. É muito importante essa etapa do grupo também, tá, pessoal? É muito importante que a gente compartilhe na medida do possível as nossas informações no grupo, porque com certeza geram discussões muito importantes e muitas vezes a tua dificuldade, a tua dúvida também é a dúvida, né, do colega que tá no grupo também, né? Ou ele já passou por uma situação parecida e pode contribuir de alguma forma, né? Então parabéns para vocês que estão compartilhando isso no grupo, né? E dizer para vocês que ainda não compartilharam os resultados no grupo, pode ser que não viram ainda as outras aulas 1 e 2, ou ainda estão realizando as atividades, que à medida do possível vocês venham também para o grupo, coloquem os materiais lá, a gente vai discutir, vai usar todas essas informações que a gente tem dessas 3 aulas aí para realmente mudar a proposta de valor de vocês. Porque o nosso principal objetivo aqui na Valor Consultoria, com esse trabalho de mentoria, é realmente ajudar vocês a se posicionarem no mercado de forma de autoridade e transformar a prospecção de vocês, transformar a busca de clientes numa prospecção mais efetiva, né? Ou seja, vocês vão fazer menos esforço e vão conseguir um resultado melhor. Então é preparar vocês melhor, né, para trabalhar com oportunidade de clientes dentro da própria carteira, que é uma coisa que a gente faz muito aqui com os clientes da Valor. Também direcionar as dores do cliente para montar uma proposta de valor alinhada com uma comunicação afiada, para fazer com que o cliente realmente entenda qual é a proposta de valor e perceba como que aquilo pode resolver o problema dele. E é lógico, essas ferramentas aí também para a gente disponibilizar para vocês, beleza? Pessoal, só para fechar a nossa terceira aula aqui, vou também deixar aberto, assim como eu fiz na aulas 1 e 2, para que o pessoal vá mandando perguntas aqui no grupo, na medida que vocês forem assistindo a aula 3, podem ir mandando as perguntas, a gente vai respondendo na sequência. Mas eu quero trazer para vocês um case bem interessante. Eu não lembro se eu já trouxe nas outras aulas ou se a gente fez uma live com esse case, mas eu acho que é muito pertinente a gente trazer aqui. Uma das empresas que a gente atendeu aqui na empresa, na Valor Consultoria, há pouco tempo atrás, é uma empresa de confecções. Olha que legal. Ela tinha uma empresa de pequeno porte, né? Uma empresa com 3 funcionários, né? E a empresária, que também trabalhava junto com as meninas na loja, e ela tinha um problema muito sério, que ela tinha um alto volume de estoque, e ao mesmo tempo ela tinha muitos clientes que pediam para ela, para que ela trouxesse novidade. Então ela se via com muitas peças de roupa que não vendiam, que demoravam muito para vender, e ao mesmo tempo ela via uma necessidade de estar comprando porque os clientes estavam pedindo novidade.
o que que acontecia? Ela usava o próprio gosto para comprar as peças, então ela comprava de acordo com o que ela via que saía ou que ela podia, que ela achava bonito, enfim. O que que a gente fez? A gente partiu para criar percepção de valor. Então, olha o trabalho que a gente fez baseado nesses 3 vídeos, nessas 3 aulas aí que a gente fez aqui no grupo. A gente trabalhou lá com ela. Então, primeiro, a gente criou um grupo no WhatsApp, ela tinha o contato dos clientes lá e ela não tinha o hábito de estar conversando com eles via WhatsApp, então a gente montou um grupo do WhatsApp, né, e começou a interagir com eles no sentido de buscar a fundo quais são os gostos, as necessidades, descobrir os clientes que tinham mais desejo dos produtos dela e inclusive aí a gente descobriu uma coisa que foi determinante para a gente mudar de vez a realidade dessa nossa empresária, que foi uma necessidade gigante de exclusividade, né? Nem ela mesma sabia que as clientes delas tinham essa necessidade tão forte de exclusividade. Não era nem preço, nem valor, nem qualidade, nem condição de pagamento, mas de fato um desejo forte por exclusividade. Então, usando essa informação e baseado aqui no que a gente falou de aula 2, a gente começou a abranger mais a parte dos desejos do cliente do que de fato propaganda e divulgar produtos. O que a gente fez? Primeiro, a gente começou a direcionar as compras de acordo com esse conceito de exclusividade. Então, ao invés da empresária comprar 10 unidades de cada roupa que ela ia, ela começou a fazer compras exclusivas. Então, ela comprava no máximo 2 de cada, e algumas peças que ela trouxe eram realmente peças únicas, né? Isso gera já um valor muito bacana para o cliente, gera uma percepção de valor bacana para o cliente. E a loja começou a montar alguns looks e vender o conjunto e não somente as peças. Ela tinha por hábito de trabalhar com as peças, então ela tinha lá na prateleira das blusas, a prateleira dos vestidos, a arara das calças. Então a gente começou a mudar um pouco isso e começou a montar os looks. Então ela pegava produtos daqui, dali, montava um manequim ou montava num espaço que ela tinha, assim, que era bem bacana, tinha tapete, cortina, tudo, ela preparou um espaçozinho bacana ali para fazer fotos. Então ela também fazia prova das roupas, né? Usava as meninas ali da loja também para fazer a prova dos looks, daí fazia variações de blusa, de chapéu, de calça, trocava o calçado, enfim, começou a fazer isso. E no grupo a gente descobriu uma outra coisa muito legal também, que eram os clientes fiéis, que eram aqueles clientes que ela tinha, que eram mensais, assim, todo mês o cliente estava comprando, toda vez que ela que estava passando por frente ali, chegava para dar uma olhada para saber se tinha novidade, mas como ela não tinha essa ideia de geração de valor antes, a loja dependia de clientes passarem e entrarem na loja. Então o que a gente fez? Inverteu isso, baseado nesse conceito que a gente falou hoje, né, na aula 3 de proposta de valor. E o que a gente fez? A gente montou um pequeno evento, né? Foi uma ideia que eu dei para ela gostou e a gente começou a fazer lá. Ela montou um pequeno evento, então toda primeira semana do mês ela faz um chá da tarde com algumas guloseimas e tal, a portas fechadas, e ela traz somente essas clientes mais assíduas, aquelas as que fazem propaganda dela, aquelas que já compraram mais de uma vez, aquelas que já indicaram outras pessoas para comprar também. E ela traz para participar, e o que acontece? Ela oferece para essas clientes as peças em primeira mão. Então olha que bacana, né? Olha a importância da gente entender que a carteira de clientes dela era uma carteira que gostava e desejava a exclusividade. E quando você cria um momento como esse, em que o cliente tem acesso a um produto de forma super exclusiva, antes de ir para a vitrine, antes de ir para ponto de venda, né? No caso dela, algumas peças inclusive vinham sem etiqueta ainda de preço, embalagem. Óbvio que ela fazia, né, todos os cálculos lá, as continhas delas lá para saber, né, o preço de venda dos produtos, mas ela não tinha etiquetado, algumas estavam embaladinhas, né? Então você imagina isso, né, numa mesa grande assim que ela colocou na loja, portas fechadas, um evento exclusivo para peças exclusivas, para uma negociação de preço exclusiva e para adquirir em primeira mão produtos que ela estava oferecendo, inclusive lançamentos, né? Ela usou para fazer isso. Então a gente criou uma percepção muito forte, a gente gerou uma valorização enorme na carteira de clientes dela, e a gente ainda adaptou, né, agora para a quarentena.
a gente adaptou esse evento dela, que era o evento da primeira semana, para um grupo de WhatsApp. Então, ela tem lá o grupo de todos os clientes que compram na loja, e ela vai alimentando aquele grupo com discussões, pedindo informações, pedindo opinião a respeito dos looks que ela vai montando e tal. E ela tem um outro grupo, que é um grupo mais VIP, né? Também para gerar esse diferencial, para gerar essa valorização e tal. E esse grupo VIP é o grupo daquelas pessoas que eram convidadas para o chá das 5 lá, para o chá da tarde para acompanhar as confecções. Ou seja, então ela tá pegando as roupas ainda, né, da loja dela, que ela tá sem poder abrir, né? Por causa ainda do isolamento. O que ela tem feito? Ela tem pego essas confecções que chegam novas e exclusivas, como ela não pode fazer o evento, ela publica dentro desse grupo específico. Então, ela permite que os clientes façam reservas e também comprem as roupas nesse grupo VIP primeiro, e depois ela vai montar os looks bonitinhos lá e colocar no outro grupo, que é o grupo dos clientes. Então, para vocês terem uma ideia do diferencial que a gente criou, tem cliente que está comprando dela e ela está tendo que mandar o motoboy para fazer entrega. Inclusive, ela manda a maquininha de cartão e troco, enfim, para fazer. Para vocês verem que tem gente consumindo na crise, tem gente que está aproveitando esse momento para consumir produtos que talvez não consumia numa outra ocasião. Então, o que eu quero dizer com esse case que eu trouxe para vocês aqui? Veja que a gente aqui, nesse case, a gente aplicou todos esses conceitos que a gente vem falando desde a primeira aula, né? Então, olhar para a própria carteira, tentar aprender com a quantidade de clientes que a gente já atendeu. Então, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que poderia fazer melhor, qual que é a frequência de compra, de quanto em quanto tempo o cliente compra de